A paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa palavra é uma palavra muito forte, meus irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que muitas das vezes nós ficamos ali, cansados, mas o Senhor ele nos dá força. E aqui ele fala, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, é para os que esperam. Essas bênçãos que tem aqui nesse versículo é para os que esperam. Se eu e você esperamos, as nossas forças elas são renovadas. O Senhor renova nossas forças. Nós subimos com asas como águias. Nós corremos e não se cansamos. Nós caminhamos e não se fadigamos. Por quê? Porque aqueles que não esperam no Senhor, às vezes o Senhor faz uma promessa para uma pessoa, mas aquela pessoa ela não espera ali no tempo do Senhor, ela começa a lutar com as próprias forças dela, ela começa ali a querer fazer aquilo acontecer na marra. Muitas das vezes a pessoa está passando por um problema no casamento, financeiramente, quer fazer ali aquilo dar certo e quer fazer na marra ali, quer resolver aquele problema na marra e não espera no tempo do Senhor. Não pede uma direção para Deus. E não espera no momento exato que o Senhor quer socorrer, que o Senhor quer restaurar o casamento, que o Senhor quer abençoar financeiramente, que o Senhor quer libertar seus familiares. Às vezes as pessoas elas não esperam e querem lutar ali pela força do próprio braço. Mas quando nós fazemos isso, que nós não esperamos no Senhor, que nós queremos lutar com a nossa própria força, nós nos cansamos, nós nos fadigamos. Muitas das vezes as pessoas até... E também o que acontece se nós não esperarmos no Senhor? Nós queremos lutar com a força do nosso próprio braço. Nós vamos ali lutar e aquilo não vai dar certo porque ainda não é o tempo do Senhor. O que acontece? As pessoas, elas... O que acontece? As pessoas, elas se decepcionam, se frustram. Muitas das vezes acabam deixando ao Senhor, acabam saindo da presença do Senhor. Por quê? Porque não soube esperar, porque se cansou, porque não soube esperar. Em vez de esperar, ficou querendo lutar lutando com a força dos próprios braços, querendo fazer com que aquilo acontecesse ali na marra. E não aconteceu, às vezes a pessoa se frustra e se decepciona. Por quê? Porque não soube esperar no Senhor. Mas aqui há bênçãos para aqueles que esperam no Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele renovam as suas forças. Quando eu e você esperamos no Senhor, ainda que nós se cansamos, porque nós somos de carne, ainda que um dia nós se canse, nós se fatigue, ainda que um dia nós se sentimos ali desanimados, entristecidos, ainda que nosso espírito, nossa mente, nosso corpo físico se canse, quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças elas são renovadas, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, são renovadas. E aqui falam, sobe com asas como águias. Então, quando eu e você esperamos no Senhor, no tempo de Deus, nós subimos com asas como águias. Nós alcançamos aquilo que nós nem imaginamos que nós íamos alcançar um dia. Por quê? Porque esperamos. Sabe, muitas das vezes Deus ele faz uma promessa para a pessoa. E eu vou te fazer um grande pregador, vou te fazer uma pessoa bem-sucedida, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou te dar um casamento abençoado. Quando o Senhor faz promessas, às vezes passa um tempo, a pessoa não acontece aquilo, a pessoa se desespera, fica ali ansiosa e quer fazer dar certo com a força do próprio braço e quer que aconteça. O que acontece? Quando você faz isso, você acaba atrapalhando o trabalhar de Deus. Por quê? Porque Deus está planejando algo, mas você está querendo outro, está ali, acaba atrapalhando o trabalhar de Deus na sua vida, porque você está perdendo tempo com aquilo que não era para você perder tempo. Você está perdendo tempo com aquilo que não é o que o Senhor quer para a sua vida. Em vez de você continuar orando, jejuando, se santificando, buscando a presença do Senhor, claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não temos que querer fazer aquilo que não está no nosso alcance. Não, nós temos que fazer a nossa parte para que aquilo aconteça, mas nós temos que confiar e esperar no Senhor, no tempo dele. E não querer fazer com que aquilo aconteça no nosso tempo, porque o nosso tempo ele é falho, mas o tempo de Deus é perfeito. Então, quando eu e você confiamos no Senhor, nós subimos com asas como águias. Se vocês perceberem, as águias dificilmente, os ninhos delas são lá no alto, elas dão voo alto. Então, quando eu e você confiamos no Senhor, nós subimos com asas como águias, vamos dar voo altos, nós vamos alcançar aquilo que não está no nosso alcance. Aquilo que nós nunca nem imaginaríamos que nós íamos alcançar, nós vamos alcançar. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor. E os que esperam no Senhor têm promessas. E para os que esperam no Senhor tem bênçãos. Porque qual é as bênçãos? Está aqui. A palavra do Senhor. A maior profecia é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela nos está dizendo aqui
Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias. Correm e não se cansam. Quando eu e você esperamos no Senhor, nós corremos e não se cansamos. Nós caminhamos e não se fadigamos. Por quê? Porque estamos esperando no Senhor. Nós estamos ali indo adiante aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nós estamos trabalhando porque nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós só ter fé que o Senhor vai fazer, mas nós temos que ter obras, porque a fé é acompanhada por obras. Uma fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que ter fé e obra, mas nós não temos que querer fazer aquilo que é o Senhor que vai fazer nas nossas vidas. Nós não temos que querer passar na frente de Deus. Não, nós vamos saber que o Senhor vai fazer. Então, Senhor, eu vou continuar orando, jejuando para que isso aconteça. Eu vou continuar orando, jejuando para me santificar o Senhor. Sabe? O Senhor, ele tem um caminho traçado para você chegar até a promessa que ele te prometeu. Mas o Senhor não quer que você só chegue até lá. Ele não quer te esperar lá. Ele quer ir com você. Ele vai com você nessa caminhada até lá. Só que o Senhor quer que nós desfrute da presença dele até lá também. Sabe, nós não temos que querer a presença do Senhor só pelo que Ele nos prometeu, pelo que Ele disse que vai fazer nas nossas vidas, pelo que Ele pode nos fazer por nós, pelo que Ele já fez pelo que Ele pode fazer por nós. Nós temos que querer a presença do Senhor, porque por amor a Ele, para ter Ele perto de nós, para ser íntimo dEle, não pelo que Ele... Nós não temos que buscar o Senhor somente pelo que Ele pode fazer por nós. Por que muitas pessoas se afastam da presença do Senhor, ou se decepcionam, ou eles se frustram? Porque muitas das vezes estão orando, jejuando, se santificando, mas porque querem que Deus faça algo na vida delas. Porque querem que aconteça a promessa do Senhor logo na vida delas. Porque querem aquilo que elas estão pedindo do Senhor. E quando, às vezes, ainda não é o tempo, o Senhor não dá, as pessoas elas se frustram, muitas das vezes saem da presença do Senhor, outras das vezes ficam ali frias espiritualmente. Por quê? Porque ainda não era o tempo de Deus. Mas quando você decide, eu vou esperar no tempo do Senhor, mas eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou jejuar, para ser próximo do Senhor, para ser íntimo do Senhor, para ter intimidade com Deus, nós não temos que servir ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode fazer na nossa vida, mas pelo que Ele é. E quando nós servimos ao Senhor pelo que Ele é, não importa se as promessas aconteceram, se ainda não aconteceram na nossa vida, nós queremos ter Deus, nós queremos estar próximo de Deus, nós queremos ter a presença de Deus na nossa vida. Então é isso que o Senhor quer. O Senhor tem promessas para nós e vai cumprir as promessas dele na nossa vida. O Senhor tem planos e projetos para nós e vai realizar os planos, os projetos e os propósitos dele na nossa vida. Só que ele não quer que nós sirva a ele por conta disso que ele vai fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós sirva a ele porque nós queremos a presença dele, por amor a ele, pelo que ele é, para ter a intimidade com ele, para ser próximo dele, para ser filho dele, para ser salvo por ele. Amém? E fique com essa palavra do Senhor, a paz do Senhor. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte para o Senhor, vá hoje no culto. Se você está sofrendo de depressão ou opressão, saiba que o Senhor ele pode te curar. Se você está com câncer, uma enfermidade, saiba que o Senhor pode te curar. Se você está passando por algo no teu casamento, saiba que o Senhor pode resolver e pode te dar vitória. Mas eu quero que vocês guardem essa palavra. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, há promessas, há bênçãos para os que esperam no Senhor. Então, nós temos que esperar no Senhor, amém?